A gente quer falar sobre questões atuais referentes ao autismo, então o tema da nossa live é esse. A gente vai falar questões relacionadas a reconhecer a diferença, visto que o autismo é uma condição neurodivergente. A gente também vai falar em relação à intervenção precoce, aquilo que é dito nos dias de hoje, e também a maneira que nós podemos remover barreiras. Então, deixem aí à vontade para tirar as suas dúvidas, fazer as suas perguntas. É muito bom tê-los conosco. Um abraço enorme a todos aí, tá bom? Queria te perguntar, doutora Libiana, para a gente começar, em relação a reconhecer a diferença. Por que que isso é tão importante? Por que que a gente tem debatido sobre isso atualmente? Na verdade, com a prevalência de autismo está aumentando muito, a última estatística do CDC é de uma criança para cada 44. Então, o diagnóstico de autismo ele está cada vez mais prevalente. Claro que a gente se pergunta assim, será que tem uma epidemia, uma pandemia de autismo? Parte desse aumento de prevalência é por uma melhoria em relação ao conhecimento. Então, muitas vezes a gente atende a criança e aí a gente também vê que o pai ou a mãe, por exemplo, tem sinais de autismo e daqui a pouco esse pai ou essa mãe faz lá a avaliação completa com a gente, tudo e fecha o diagnóstico de autismo. E esse pai e essa mãe já tinham autismo há 30 anos atrás. Então, ele não era contado na estatística anterior, mas a gente agora então vê que a pandemia foi de conhecimento. É o que a gente quer fazer aqui, é o que a gente está trazendo para o YouTube, muitos vídeos, para difundir o conhecimento, para que as pessoas possam entender mais sobre o autismo. E como a gente então está tendo uma prevalência muito alta, a gente também está estudando muito o perfil das pessoas autistas. E o que a gente vê hoje é que o que são as pessoas autistas? Elas são pessoas, elas são pessoas. Elas possuem uma forma diferente de ver, de perceber, de sentir, mas elas percebem, elas sentem. Então a gente precisa de ampliar o olhar em relação ao autismo. Sair daquela visão que as pessoas tinham antigamente, que o autismo é só aquela pessoa que fica isolada, que não conversa com ninguém, que fica balançando, e mesmo essa pessoa que é isolada, que não conversa, que fica lá balançando, ela também ama, ela também tem sentimentos, ela também tem empatia muitas vezes, né? Só que ela não sabe como demonstrar isso e ela precisa de ser amada. E hoje a gente sabe, então, que o autismo é um espectro. Tá? A gente fala de transtorno do espectro do autismo. O espectro, né, Fred? Porque tem uma diversidade muito grande aí de pessoas muito diferentes com o mesmo diagnóstico, não é mesmo? Uhum. Acho que é muito interessante, né? Tem muita gente que fala, tem muita gente que sabe, tem muita gente que tomou o conhecimento, né? O DSM-5 já faz algum tempo que nos norteou em relação aos dois eixos base, que são sinais de autismo. Então, de um lado, a gente fala de prejuízos sociocomunicativos, e de outro lado, a gente fala de comportamentos restritos, repetitivos, né? Interesse, aquele interesse perseverante, que é relacionado ao hiperfoco. Dentro, é claro, de manifestações que são próprias de um espectro, mas a gente também fala muito pouco em relação a talentos, a preferências, a habilidades, né? Então, a gente tem visto por aí muitos autistas no mercado de trabalho de maneira muito competente, com dons, com talentos diversos, né? Artistas. Então, assim, mesmo nas avaliações, né, neuropsicológicas, faz-se muito aquilo que falta na criança, aquilo que a criança não faz tão bem, e o quanto que falta também dizer em relação às suas habilidades, às suas preferências, aos seus talentos, né? Então, eu penso que reconhecer esses talentos, reconhecer a diferença, significa também apreciar aquilo que é diferente, né? Em cada uma dessas pessoas.
corre-se por aí, doutora Lilbiana, acho que é interessante falar sobre isso, uma imagem, né, no senso comum de que o autista ele é aquele que fica lá no cantinho, né, próximo da parede, isolado, sozinho, fazendo um movimento de pêndulo com o corpo, ou então um cara que tem certa dificuldade social, mas que goza de superpoderes e supertalentos, né? E o que que a gente vê no consultório que são pessoas que têm diferenças, que têm talentos, mas que no meio dessas duas imagens passadas, né, de maneira um pouco romântica pela mídia, são pessoas que têm talentos e necessidades de suporte e ajuda. O que que você acha sobre isso, doutora? Eu acho que são pessoas como a gente. Nós também convivemos com as pessoas em geral e as pessoas têm suas diferenças. Então, a gente tem as nossas vulnerabilidades e nós temos as nossas potencialidades. O que o Fred está trazendo é muito interessante, porque mostra os dois extremos. Mas os dois extremos, eles têm uma porcentagem até menor de pessoas. Muita gente está entre esses dois extremos. Não é nem aquela pessoa realmente muito comprometida, muito dependente, e nem aquela pessoa também que tem uma habilidade supranormal, que tem um QI muito elevado. E a maioria então vai estar entre esses dois extremos que a gente está falando aqui. Muitos vão, cada um vai ter uma forma, por isso que eu não gosto muito dessa questão assim de atípico e típico, porque eu acho que a gente classifica a pessoa como atípico baseado em quê? Porque depende do ponto de vista que você está avaliando, não é? E também essa questão de leve, moderada e grave, porque às vezes uma criança ela tem dificuldade numa área, mas em outras ela está, por exemplo, à frente dos coleguinhas da turma dela. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas classificações, a gente precisa olhar quem é esse ser humano. Quem é esse ser humano? Quem é essa pessoa que está aqui na minha frente? O que eu tenho que detectar de dificuldades para poder, claro, apoiar essa pessoa para que ela possa superar ou para que ela possa aperfeiçoar ao máximo as habilidades nessa área que ela tem dificuldade e, ao mesmo tempo, olhar também para o que ela tem facilidade. Quantas vezes as mães e pais chegam para a gente trazendo as dificuldades escolares, por exemplo. E muitos pacientes com autismo, muitos não vão ter uma escolarização de sucesso, assim, de tirar notas boas, mas isso não significa que eles não vão ter sucesso profissional. Então, o mundo hoje globalizado, onde a gente valoriza muito mais o empreendedorismo, criatividade, inovação, ele valoriza muito também um lado do autismo, por exemplo, de observar as situações por ângulos não habituais. Então, a gente tem que também ter esse olhar mais amplo para essas pessoas, né, Fred? E a gente hoje vai trazer até o exemplo aqui que a gente está lançando uma campanha que a gente quer falar dessas artes dos autistas. Quanto que os autistas têm potencialidades e a gente precisa de gritar isso para o mundo. O Fred citou aí que muitas empresas contratam pessoas com autismo. É importante a gente falar disso. Só que o preconceito, né, Fred, está muitas vezes nas pessoas mesmo que não têm autismo, e isso é passado para as pessoas com autismo. Né? Então, assim, pai ou a mãe desde cedo, eles precisam de trabalhar no coraçãozinho deles a forma de lidar com essa criança. Porque se essa criança tem no seu lar, no seu entorno, uma naturalidade em relação às dificuldades, é claro que a gente sabe que tem angústias, muitas pessoas colocaram aqui, né, angústias, preocupações, momentos de crise, e a gente sabe que existem comorbidades que precisam de ser cuidadas, a gente também não está querendo romantizar, mas o que a gente quer trazer é que são pessoas, e às vezes coloca tudo na culpa do autismo, entre aspas, que não é culpa. Então, assim, todas as crianças, uma hora chora, esperneia, grita, mas se essa criança tem autismo, isso é visto como resultado do transtorno. Então a gente também tem que começar a tentar interpretar o que é da vida de criança e o que é do autismo e tentar ajudar essa criança a alcançar o máximo do seu potencial
de forma feliz. Muito bem, Liliana. A Delma está falando aqui que o problema é quando você coloca todo mundo dentro de uma caixa, que depois para tirar daí de dentro é um pouco complicado. Você falou questões aí, doutora, a respeito de remover barreiras numa sociedade que tem dificuldade de lidar com a diferença. A gente sabe que existem preconceitos diversos, né? E toda a comunidade de pessoas autistas sofre de fato uma discriminação, ou pela própria dificuldade das pessoas de lidarem com a diferença, seja pelo desconhecimento ou por outros fatores. E eu queria que você destacasse dentro dessas barreiras a serem removidas, aquilo que diz respeito à própria família, quando recebe a notícia de um filho autista, e também em relação à própria sociedade como um todo, as escolas, por exemplo, o meio social, como que é difícil para os pais de crianças autistas ou para os próprios autistas, né, de se verem aí encaixados, inseridos numa sociedade que, infelizmente, a gente bem sabe, trata de maneira ainda um pouco elevada essas pessoas, as pessoas diferentes. Você pode comentar esse assunto para a gente? Eu trabalho com crianças com autismo, adolescentes com autismo há muitos anos. E eu tenho a minha espiritualidade ela é ampla, né? Eu entendo, acredito em Deus, e se não é Deus, tem pessoas que chamam de amor, seja lá como for, tem a minha espiritualidade. Eu acho que nós todos estamos conectados aí por uma força do universo. E sempre que eu atendo uma criança com uma família, é claro que ali tem uma angústia do papai e da mamãe, um desejo de que não seja confirmado ali a questão de um atraso, por exemplo. Nenhum pai quer que se confirme um atraso de desenvolvimento. Eu sempre me coloco aí com humildade, como instrumento, pedindo para que eu consiga ver aquilo que eu preciso de ver, claro, sempre baseado em evidências científicas, empatia, experiência, mas também com essa questão da espiritualidade, porque esses pais precisam de ser acolhidos, eles precisam de se sentir apoiados. E é muito difícil você passar o diagnóstico e, ao mesmo tempo, tentar apoiar esses pais, porque não dá muito tempo, né, Fred? Você vive muito isso no seu dia a dia. Não dá tempo de falar assim, olha, eu vou viver o luto 6 meses e depois eu volto para tratar. A gente precisa de começar imediatamente. A gente não pode esperar, porque a janelinha do cérebro vai fechar. Então, eu sempre me coloco como instrumento do universo, Fred também. A gente pede aí, né, que Deus nos ilumine para que a gente consiga, então, acolher essa família, dar o apoio. Quantas mães e pais choram comigo, meu coração chora junto, não é? E a minha oração, o meu pedido é de que essas pessoas tenham forças e que tentem amar o filho cada vez mais, porque o filho vai sentir esse amor, o filho vai sentir essa energia de querer transformar, de querer fazer diferença. A gente vê pais assim sem medir esforços para cuidar dos filhos, e isso é maravilhoso. E eu aprendo com eles todos os dias. Você também vive isso, né, Fred? Ô, doutora Liliana, eu achei muito interessante aqui, né? Tem alguns comentários aqui, eu vou citar o da Carol, né? Que falou assim, o diagnóstico, ele não é um destino, ele é a possibilidade de um novo caminho. Então, eu achei isso bem interessante, né? A sensibilidade do profissional médico, é ele quem dá o diagnóstico, e junto com ele a sensibilidade, né, do coração humano que se derrama ali naquela família, e que de agora em diante é necessário um apoio, é necessário orientações, treinamentos, não só do profissional médico, do pediatra, do neuropediatra, ou do psiquiatra infantil, mas a gente está falando de toda uma rede de apoio ao redor, não só dessa criança, mas também de toda a família.
Claro que é difícil para a família, né? A questão de perder um filho idealizado, mas o seu filho está aí na frente, né? Então, assim, é interessante perceber que o filho não deixa de ser filho por conta de ser autista. E ele vai precisar da mesma forma, com a mesma intensidade, do amor que brota do coração do papai e da mamãe. Claro, né, que existem profissionais que podem nos orientar da maneira de levar esse amor até essas crianças, né? Isso é muito importante, através de brincadeiras, através da presença divertida, teatral, possibilitando a aprendizagem de habilidades, seja na hora da comida, na troca de roupas, na troca de fraldas, na hora do banho. Então é interessante perceber que os pais já trazem no seu coração possibilidades de promover o desenvolvimento dessas crianças. E quem sabe por um tempo, por toda a vida, não importa, o auxílio de profissionais bem intencionados, qualificados, né, dispostos a acolher com o coração inteiro, é importante ao longo da vida para que essas crianças recebam, não só de seus pais, mas de toda a comunidade, mais possibilidades de um caminho pleno rumo ao desenvolvimento saudável. A doutora Adriana até colocou que esse momento do diagnóstico é difícil para os pais. E muitas vezes, né, Adriana, ele continua a ser difícil todas as vezes que o filho vai crescendo e vão encontrando outras barreiras, outras necessidades, outras realidades. A primeira mudança tem que ser dentro do coração do pai e da mãe e dentro do próprio lar. Então, essa quebra de barreiras, o Fred, ele, né, tá do lado ali toda semana dos pacientes. Então, essa primeira quebra de barreiras tem que ser dentro do lar. E é um exercício que demanda energia, demanda fé, demanda perseverança dos pais, porque é isso, você tem que trabalhar muito os seus pensamentos, seus sentimentos, para que você consiga passar para o seu filho o que a gente pede, o sorriso, a alegria, a espontaneidade no brincar, que acaba que também muitos pais e mães começam só a olhar para a questão do autismo com o filho, não conseguem mais enxergar o filho como uma pessoa, como uma criança, um adolescente, um adulto. E a gente entende que a gente tem que criar essa criança para o mundo. Então a gente vê aí várias pessoas que têm filhos adolescentes. Os adolescentes, eles vão ter as mesmas questões dos outros adolescentes sem autismo, e a gente precisa de ter esse olhar realmente da adolescência, por exemplo. Ele vai virar adulto, ele vai ter demandas de adulto, ele vai ter demandas de relacionamento, de profissionalização, e os pais, muitos deles continuam se preocupando ao longo da vida e tendo que enfrentar. E tem aqueles pais também cujos filhos têm uma limitação maior. Então, tem uma dependência grande desses pais. Então, essa questão de quebrar barreiras, ela é complexa, porque se o seu filho é dependente de você, como é que você, igual o menino pequeno, né? Que assim, você não pode, como é que você não pode adoecer? Você não pode afastar muito tempo da sua casa, você não pode morrer. Então, como é que você faz para poder realmente criar e cuidar do seu filho? Então, é um desafio, né, Fred? É um desafio grande, mas o que a gente quer trazer aqui é que o cérebro do ser humano, ele realmente, a gente consegue moldá-lo, o nosso também. A gente fala de estimulação das crianças, porque eu vou trabalhar a neuroplasticidade, eu vou criar redes neurais, novas conexões, e daí vai surgir uma habilidade, um aprendizado, mas nós também, como pais, nós adultos também temos essa capacidade de neuroplasticidade. Então, se a gente alimenta os nossos pensamentos, as nossas palavras, com formas mais positivas de ver e tentamos desativar aqueles pensamentos mais pessimistas, tentamos agradecer os ganhos, que eu acho que no autismo a gente aprende muito, porque um ganho que às vezes é considerado pequeno, para a gente é muito grande. O Fred vira e mexe, chega para mim, ele tem mais possibilidades disso que eu, fala assim, nossa, o menininho falou mamã ou papá a primeira vez na minha sala,
Os pais se emocionaram, então eu fico emocionada porque, assim, para a maioria dos pais isso é legal, mas para os pais que esperaram isso com 1 ano, com 2, com 3, quando acontece isso é maravilhoso, não é? Então, o quanto que a gente deve valorizar essas coisas positivas, essas habilidades, o afeto, o companheirismo, o amor que esses meninos têm pelos pais. Então, quanto que isso é bonito, isso é profundo e isso é elevado. Então, toda vez que vier aí esse sentimento, que ele vai vir, que é natural do ser humano, ficar triste, questionar, tem as fases do luto, a gente deve, então, também agradecer o que tem de bom, porque a gente ajuda o nosso cérebro a desativar esse outro tipo de sentimento. E aí eu ajudo a criança, né, Fred, por causa dos neurônios espelho. Como é que você vê lá, Fred, assim, no consultório, quando os pais estão mais tranquilos ou quando os pais estão mais ansiosos em relação à resposta da criança, não é? Ô, doutora Liubiana, eu acho muito interessante a sua fala. Quando a gente está aqui, né, falando de sair de fora do idealizado, né? Então isso serve para os pais, isso serve para a sociedade, isso serve para tantas escolas, né, que querem enquadrar as crianças num modelo de aluno, e quando essas crianças, né, no caso aqui hoje de crianças autistas, não têm o comportamento esperado pela escola, portas são fechadas, né? E o quanto que isso é dolorido para famílias, né? O quanto que nós precisamos abrir o nosso coração para a realidade, para o real, para a diferença e aprender a lidar com ela, né? Seja as escolas, seja a sociedade, seja os lugares que são abertos ao lazer. Mas achei linda a sua fala quando você fala que isso deve acontecer primeiro dentro do coração de cada pai, de cada mãe, né? O quanto que assim olhar para o seu filho, conectar-se a ele com o mesmo amor, mas com a forma diferente, e que isso tudo é aprendido. É interessantíssimo de ver, acho que, né, para os profissionais que nos assistem aqui hoje nesse momento, que as terapias elas devem ser centradas nesse amor natural de pai e filho, de mãe e filho, né? O quanto que daí dessa experiência social forte, amorosa, única, a gente tem possibilidades imensas dessas crianças poderem dar uma melhor resposta social, comunicativa, motora, cognitiva, e que sejam mais flexíveis, que sejam mais adaptadas, né? É lindo de ver, então, respondendo a sua pergunta, que quando os pais têm essa dádiva, esse esforço, essa tomada de consciência, mudança de postura, né, e sair de um estágio de luto mesmo, e indo para a luta, acolher o seu filho, lutar por ele, né, amá-lo todos os dias, desenvolver estratégias comportamentais, para que ele coma melhor, para que ele socialize, para que ele se comunique, para que ele compreenda melhor. Então é lindo, sabe? Eu faço aqui um apelo aos profissionais que tragam os pais para dentro do consultório, para que ensinem estratégias, para que demonstrem a importância do amor, para que, assim como a doutora Liubiana estava dizendo, que eles consigam perceber que existe um caminho de desenvolvimento possível dentro das potencialidades neurológicas de cada uma dessas crianças, né? Que não tem uma sentença, né? A gente está aí com um caminho aberto para o desenvolvimento, então acho que isso é uma coisa maravilhosa da gente deixar aqui registrado, né? E eu vou pedir a fala só mais um minutinho, doutora Liubiana, eu queria que você falasse o apelo que a gente faz aos pais, ao pai, ao homem, né? A gente vê no consultório que na grande maioria das vezes, seja por uma questão que foi repassada de pai para filho, ou culturalmente falando, né? A gente tem uma noção do gênero masculino como aquele que provê aqui na nossa sociedade, e o quanto que nós precisamos de pais inseridos no dia a dia, amando, protegendo, sendo divertidos ao mesmo tempo, né? Chamando a atenção de todas essas crianças, o quanto que esse pai também pode dar forças para
mãe que acompanha na maioria das vezes. Então, eu queria que você destacasse, porque eu penso que isso também é uma barreira social nos dias de hoje, que os pais estejam mais presentes dentro do consultório, reconectando o coração entre filho e pai, né? Tem um estudo recente aí da Escola de Educação de Harvard que mostra que a pandemia deu aos pais a possibilidade de encontros mais significativos com os filhos, de conversas mais relevantes, de brincadeiras mais divertidas. Então, eu também vejo que essa questão do pai ausente é uma barreira a ser superada em relação à estimulação desde muito cedo dessas crianças. É muito claro quando o pai se envolve, o quanto que isso é positivo para o filho. Porque a criança, ela tem um vínculo muito forte com a mãe e com o pai. E o cérebro, ele vai responder muito melhor àquelas pessoas que a gente ama. Então, ele vai responder mais ao papai e à mamãe. Tanto é que, grande parte das vezes, quando eu estou lá fazendo as perguntas, a anamnese, os pais falam assim: não, para mim ele olha, para mim ele sorri, para mim ele traz o brinquedo, para as outras pessoas não. E isso aí reforça isso que a gente está dizendo. E a mãe, ela é importantíssima, ela tem um papel essencial. A gente tem algumas mães aqui que estão participando. E só que o pai, ele também faz toda a diferença. A mãe, a presença dela, não vai de forma alguma substituir a presença do pai. São duas questões distintas e necessárias para que a criança ou adolescente alcance o potencial de desenvolvimento. Então, a gente sabe que tem uma divisão de tarefas, mas o filho, ele tem que estar na lista de prioridade da mãe e do pai. Não pode ser o tempo que sobra. Tem que organizar um tempo para estar junto. E esse tempo de estar junto tem que ser um tempo de conexão inteira. Então não dá para estar ali pensando, preocupado com outra coisa ou com o celular, mesmo que às vezes não seja tanto tempo, mas que quando esse tempo aconteça, ele seja de extrema qualidade. Então a gente queria também sugerir para os profissionais que tragam os pais para dentro da consulta. Claro que não é toda consulta que a gente vai ter o pai e a mãe, mas que a gente traga esses pais, que eles também consigam, é importante também para o pai apoiar a mãe e para a mãe apoiar o pai emocionalmente. Porque quando a gente cuida de uma criança com autismo, a gente cuida do pai e da mãe também, a gente cuida do irmão, a gente cuida das pessoas que amam, que estão no entorno. E essa rede de apoio, onde o pai apoia a mãe apoia o pai, isso é muito importante. E a gente passar para os pais, isso que a gente estava falando, para os dois, o quanto que a gente deve valorizar o que tem de bom, o que tem de positivo. E essa semana, então, estou reforçando, a gente vai estar aqui todos os dias conversando com vocês e a gente vai estar falando do nosso projeto maravilhoso, social, Artes de Autistas, onde a gente quer mostrar que autistas têm dons incríveis. Hoje eu vou mostrar aqui, eu estou segurando aqui com o dedo, que eu vou mostrar o vídeo do nosso maravilhoso B. O B tem um pai e uma mãe, né, Fred? Muito participativos, muito envolvidos, muito engajados. E ele é uma pessoa feliz, é uma pessoa emocionalmente tranquila, estável. A gente sente a alegria, a gente sente a energia boa que ele tem. E ele teve a oportunidade de demonstrar o dom dele. E a gente valoriza muito isso, né, Fred? Acho que é uma história maravilhosa de se dizer, né? Porque no autismo, a ideia de se administrar hiperfocos não condiz com eliminar preferências, né? Nós devemos entender que existe
padrão repetitivo em crianças, em pessoas autistas, e isso é importante, né? Isso faz parte da característica neurológica de cada um deles, e no caso específico do B, né, que foi em algum momento desencorajado a colorir, a pintar, a desenhar, e o quanto que reconhecido esse hiperfoco como um talento, como a dádiva do Papai do Céu, né, para essa criança, o quanto que a possibilidade dele ser autista e a leveza que isso trouxe para a família, como um dom, como uma habilidade, como uma maneira de expressão, né, criativa, talentosa e que nos encanta tanto. Então, assim, a gente tem tanto, se a gente se despir desse olhar preconceituoso, a gente tem tanto para aprender com essas pessoas, tanto para aprender com essas crianças, né? Então a gente quer trazer, nós preparamos 8 temas de lives, todas as noites estaremos aqui com vocês, 9 horas, né? Divulguem, compartilhem com os amigos, e a gente quer trazer esse lado positivo, né? Esse lado de talentos, de reconhecimento de uma diferença que traz as suas necessidades de apoio, mas traz também as suas dádivas que nos encantam, e hoje a gente vai falar um pouquinho do B. É isso, doutora? Eu vou mostrar um videozinho dele. A gente aprende muito, porque assim, para o B, por exemplo, se ele me ver desenhando, ele vai falar assim, nossa, coitada dela, né? Ele vai achar que eu que sou atípica, gente. Que ele vai falar assim, não, essa pessoa não é normal, não. Coitada, ela não sabe desenhar. Porque para ele é tão natural fazer desenhos maravilhosos, é tão fácil, e o cérebro dele então não consegue entender por que que o outro tem tanta dificuldade. Então, aquilo que eu disse, eu vou estar finalizando aqui, né? Queria até agradecer aí todo mundo que está participando, Marta Arantes, Lucila, João Gomes, tanta gente querida aqui. Arte do B, tá ali ele, né? Bem maravilhoso, eu vou mostrar. Então, quanto que se a gente abrir o nosso coração, a gente aprende todos os momentos com essas vivências. Então, a gente está aqui partilhando conhecimentos, mas a gente está aprendendo o tempo todo. E isso é maravilhoso. Então, eu queria trazer para vocês aqui um pouquinho do vídeo dele, tá? A gente vai, fiquem atentos ao nosso canal do YouTube, a gente vai lançar o vídeo dele lá, e compartilhem, porque isso ajuda a quebrar as barreiras, que era o que a gente estava falando, né, Fred? E Isso só ajuda, isso dá relembrar esperança também, para o coração dos pais, das mães, isso dá alegria. Isso pode ajudar um pai que nunca teve possibilidade de ter o filho dentro de uma clínica de estimulação a ter um olhar diferente, a valorizar o dom do filho dele. Então a gente quer realmente que essa informação, que esse conhecimento, que essas experiências reais alcancem várias e várias pessoas de forma globalizada, independente de qualquer classe, de qualquer nível, a gente quer que chegue para todos. Então a gente vai, através do YouTube, inclusive, a gente vai fazer lives aqui, depois a gente vai fazer lives no YouTube, e a gente gostaria de passar, posso passar, frente? Ó, gente, eu vou tentar passar aqui, depois vocês vão assistir bonitinho lá. Então esse aqui é o B, olha que lindo ele desenhando. Uma facilidade imensa de desenhar, a gente vai trazer os desenhos dele, a concentração que ele tem, a facilidade dos traços, a conexão que ele tem com o papel, com os lápis, a alegria que ele tem de pegar o lápis, de colorir. Então é maravilhoso, maravilhoso a gente observar, falar, gente, que algo incrível, que maravilha. Então, eu fico muito feliz, queria que vocês estivessem acompanhando então, que vocês divulguem essa semana essas lives, com muito amor, né, Fred? Muito esforço que a gente também está conseguindo fazer essa semana, de coração. E que vocês também recebam aí a nossa admiração, porque são pessoas que estão dedicando seu tempo, dedicando o seu amor, para poder aprender mais, para poder fazer diferença nesse mundo do autismo, né, Fred?
Quero também desejar, viu, Liubiana? Muito obrigado aí pelo seu esforço, pela sua dedicação. E dizer a todo mundo que nos acompanhou hoje que o tema da nossa live de hoje foi questões atuais relacionadas ao autismo. A gente falou aqui da importância de se reconhecer a diferença, então não é apenas olhar para o que falta, mas também apreciar habilidades diferentes das nossas, remover barreiras, e essas barreiras às vezes elas estão lá dentro do coração e não somente em torno da sociedade, retirar barreiras no meio social, na família, nos papais que acabaram de receber um diagnóstico, nas escolas, é o nosso dever, é a nossa bandeira. Queremos uma sociedade que seja mais elevada, evoluída e sofisticada em relação à sua maneira de acolher as diferenças. E por último, e não menos importante, compreender que essas crianças, essas pessoas, não importa o nível de suporte necessário, precisam de apoio, precisam de estimulação. É patente que a estimulação precoce é o melhor tratamento, que a estimulação ela deve ser realizada que não seja em ambientes restritivos, né? Então o papai, a mamãe, a escola, o terapeuta, o vovô, toda uma aldeia cuidando do desenvolvimento dessas pessoas. E lembrando, e aí aqui a gente termina, essa live vai ficar gravada no YouTube, quem quiser poder assistir. E gostaria de dizer que quando a gente abre o nosso coração para o autismo, querendo dar o melhor de nós para essas crianças, para que elas desenvolvam mais habilidades, somos nós que melhoramos o nosso melhor. Então, eles têm muito a nos ensinar, seja ensinar por meio de habilidades e talentos que nós não dotamos, seja ensinar por meio de dar a mão para ajudá-los a terem mais possibilidades num mundo tão preconceituoso que a gente vive. Então, muito obrigado por todos vocês que participam, por todos vocês que, de alguma maneira, militam pela causa do autismo e que militam para que a gente tenha um mundo com mais possibilidades de acolher a diferença. Um abraço enorme a todos, né? Não dá para ler o nome aqui de todo mundo. Mas que Um é beijo de boa Roberta, noite, Cris, Veloso, Adelma, um beijo a Cristina, um Adriana, beijo a doutor Simone, um Tiago, beijo a beijo Amanda, Simone, Carol, e beijo Carol, Melissa, a todos e vocês. Um beijo pro beijão, B. B. Amanhã de novo, viu, B? Tá? Procurem. E Pessoal da acompanha a loja gente aí. Pinóquio, pode ficar tranquilo que tem uma live aqui relacionada a brincadeiras que vocês pediram para falar sobre como orientar os pais a respeito. Agradeço o excelente trabalho que vocês fazem. A Bruna, ao João Gomes, né, meu querido Monique, vovô João, a Monique, a Sandra, todos vocês. Um beijo, um abraço enorme. Façam as suas perguntas, deixem aí os seus comentários, que a gente vai ter todo o prazer de é, estar com vocês a semana inteira para a gente conversar. a gente vai Brenão, abrir um caixinha de abraço enorme. pergunta, né, Fred, no Instagram mesmo. E aí vocês vão colocando as perguntas, a gente vai tentando Vamos responder as responder. questões de todo mundo. Claro que a Um gente vai beijo a todos e direcionar boa cada dia aí noite. para nosso tema, mas a gente vai tentar colocar, fazer uma conversa para todo mundo participar. Obrigada, viu, Fred? Aprendo muito com você todos os Obrigado, dias. doutora E tenho a Lilbiana. alegria de todo mundo, você, né, de ter ao meu lado, e de todos que trabalham na clínica Bora Brincar, da gente conseguir fazer algo assim, fazer diferença na vida de tantas pessoas. E desejamos o bem, então, para o coração de todas as crianças, de todos os pais, de todos os adolescentes autistas, todos os adultos autistas, todos os idosos autistas. Então, que todos recebam as nossas orações de muita luz, muita energia positiva e muito sucesso. Tchau, tchau. Boa noite.